Olá a todos, eu me chamo Felipe. Nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês mais uma leva de questões que caíram no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Para ser mais específico, eu vou resolver com vocês aqui as questões de eletromagnetismo que caíram na primeira aplicação de 2024. Antes de começar as questões de fato, fica aqui dois adendos importantes. Primeiro, se você está se preparando para o Exame Unificado, não deixe de acessar esse site daqui, que é o site do canal, na aba do Exame Unificado, wifisica.com.br/EUF. Nesse site você vai encontrar todas as provas antigas do Exame Unificado, você vai encontrar a resolução de todas as edições do Exame Unificado, com 40 questões fechadas. Tem tudo lá para você acessar e assistir, para você se preparar. Sem contar que eu coloco gráficos falando, em cada uma das áreas do conhecimento que são cobradas nessa prova, qual que é a porcentagem de cada um dos assuntos que eles foram cobrados nas últimas provas. Então tem bastante informação, vai te ajudar bastante para estudar. Não deixe de acessar, tá tudo lá gratuito. Ok? E o segundo adendo é que é o seguinte, não sei se você sabe, mas eu tenho um curso de eletromagnetismo gratuito aqui no canal, certo? Que você pode utilizar para poder se preparar também para o Exame Unificado na parte conceitual geral. Como eu tenho esse curso, das 8 questões que caem do Exame Unificado, eu vou resolver aqui publicamente somente 6. Isso porque as outras 2 questões vão fazer parte do conteúdo adicional do curso de eletromagnetismo, que é gratuito, só que os conteúdos adicionais são para o clube de membros. Essa é uma forma de eu retribuir a quem apoia o canal, sem deixar de colocar questões públicas para todo mundo que está querendo se preparar. Nas questões que estão direcionadas somente para o clube de membros, no momento que chegar nessas questões, você vai ver no próprio vídeo qual que é a aula do curso de eletromagnetismo que eu resolvo aquela questão em específica. Tranquilo? Então, vamos lá, sem mais enrolações, vamos começar a nossa provinha, começando pela primeira questão. O campo elétrico de uma onda plana que se propaga no vácuo é dada por, e está aqui a expressão, sendo K igual a KY, na direção Y, o vetor de onda. Determine o campo magnético BRT. Bom, como é que a gente faz para determinar o campo magnético? Aqui tem várias formas de fazer. Você pode pegar essa expressão do campo elétrico e jogar nas equações de Maxwell para poder pegar o campo magnético. Se você joga esse campo elétrico, por exemplo, na expressão da lei de Faraday, você consegue, no caso, levando em conta que a lei de Faraday é rotacional de E é igual a menos del B del T, tirando o rotacional do campo elétrico, você vai chegar numa expressão que vai ser menos a derivada no tempo do B, e aí vai só você integrar no tempo a expressão que mata o problema. Uma outra forma de você fazer, meio que já adiantando isso tudo, é você já usar o conhecimento das soluções das ondas eletromagnéticas no vácuo. Que tipo de conhecimento é esse? Primeiro, vamos lá. Toda vez que você tem uma onda no vácuo, campos elétricos e magnéticos são perpendiculares. E como é que é, no caso, o sentido de cada um deles? Eles são perpendiculares e de forma a E, VEC, B estar na direção do número de onda. Ok? Consequentemente, olha só, vamos colocar aqui direção Z, direção Y e direção X, de forma que X, VEC e Y dá Z. Por essa expressão daqui, a gente sabe que o campo elétrico, nesse momento daqui, ele está na direção X mais Z, ou seja, ele está aqui, esse aqui é o campo elétrico. Levando em conta que o número de onda está na direção Y, então a onda se propaga para cá, ok? Consequentemente, E, VEC e B tem que dar na direção de cá, e eles têm que ser perpendiculares. Então, o B tem que ser esse cara daqui, esse cara. Ou seja, o nosso vetor B, ele tem que, já de cara, estar na direção X chapéu menos GZ menos E chapéu. Percebam que só com essa informação a gente já consegue descobrir que a resposta é a letra A. Ou seja, a gente nem precisa saber qual que é o campo magnético como um todo. Ok? Mas, se você quiser construir ele como um todo, já de cara, o módulo do campo magnético vai ser sempre o módulo do campo elétrico dividido por C. Ok? Isso sempre. E aqui isso é bem evidente, porque todas as alternativas têm esse tipo de coisa. Ok? E, evidentemente, a exponencial ela tem que ser igual ao do campo elétrico para que a propagação da onda seja igual também. Ou seja, aqui a gente já eliminaria, por exemplo, a letra D e a letra E, porque eles têm a exponencial diferente, seria uma onda propagando no sentido contrário. Mas, de toda forma, essas análises não são necessárias. Ok? Só com a direção a gente já matava que era a letra A. E com isso, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa segunda questão. O potencial elétrico V na superfície de uma casca esférica de raio R é igual a essa expressão daqui, em que θ é o ângulo polar em relação a um certo eixo que passa pelo centro da esfera, enquanto V0 e A são constantes.
qual é o potencial elétrico dentro da esfera na região a uma distância R igual a R sobre 2 do centro. Vamos então para a nossa terceira questão. Em uma região no interior de um cilindro de raio R e altura H, há um campo elétrico dado por esse cara daqui e um campo magnético dado por este cara daqui, onde alfa, beta, gama e delta são constantes. O eixo de simetria do cilindro está na direção Z. Então, vamos lá, já vou até desenhar de uma vez, está aqui o nosso cilindro, né? O eixo de simetria está na direção Z. Qual é o valor absoluto da energia que atravessa a tampa superior do cilindro por unidade de tempo? Né, bom, para a gente saber isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual que é o vetor de Poynting. Ok? Porque, né, se vocês se lembrarem, o fluxo do vetor de Poynting em uma determinada superfície, né, vou colocar aqui com S de superfície, esse cara daqui passa exatamente qual que é, né, a energia por unidade de tempo que passa, né, que atravessa, que flui por essa superfície que a gente está fazendo a integração. Né? Aí, no caso, como a questão está pedindo na tampa superior do cilindro, para gerar fluxo aqui, a gente precisa que o vetor de Poynting, né, tenha uma componente em Z diferente de zero. Ok? Então, consequentemente, a gente não precisa saber o vetor de Poynting todo, a gente precisa saber somente a parcela do vetor de Poynting na direção Z. Então vamos lá, como é que a gente faz para calcular o vetor de Poynting? O vetor de Poynting é 1 sobre μ0 é VEC B. Consequentemente, vamos lá, vamos escrever o E e o B aqui. Então vai ser um alfa, então vamos lá, alfa, ρ mais beta, Z, produto vetorial com gama, φ mais delta, Z. Então, vamos lá. A gente não precisa saber o vetor de Poynting todo, somente o que está apontando na direção Z. Se está apontando na direção Z, a gente só vai pegar as parcelas que tem o produto, né, vetorial de ρ com φ, né, dado que produto vetorial de 2 dos versores dá o terceiro. Então, olha só, de ρ com φ. A gente só precisa saber essa parcela. Então, o nosso SZ vai ser o quê? 1 sobre μ0, alfa vezes gama, produto vetorial de ρ com φ, que não interessa se dá mais Z ou menos Z. O que importa é somente que está na direção Z. Por que não interessa? Porque a questão só perguntou qual que é o valor absoluto da energia. Então, tanto faz se o Z é positivo ou negativo. Okay? O que a gente precisa saber é só esse módulo, que é constante. Consequentemente, qual que vai ser o fluxo se o vetor na direção Z é constante? Vai ser a parcela em Z vezes a área da tampa em Z. Ou seja, esse fluxo de energia vai ser 1 sobre μ0 alfa gama vezes a área dessa tampa que tem raio R. Então, π R ao quadrado. Tá aqui, essa é a resposta da nossa questão. Se a gente for ver aqui as alternativas, olha só, letra A, πr quadrado, alfa gama sobre μ0, exatamente a nossa resposta. E, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quarta questão. Um fio de comprimento L0 e resistência R0 esticado de tal forma que seu novo comprimento é o dobro do inicial. Considerando que a resistividade e o volume do fio não se alteram quando variamos o seu comprimento, qual é o valor da nova resistência R em termos de R0? Vamos lá, se o volume não varia, o volume é sempre a área da seção transversal vezes o comprimento. Então, né, se antes da gente esticar o fio era A0, L0, depois de esticar o fio tem que ser a mesma coisa, ok? Mas, porém, o nosso comprimento passou a ser 2L0. Logo, a área vai reduzir pela metade. Como é que a gente faz para calcular a resistência em termos dos parâmetros, a resistividade, o comprimento e a área da seção transversal? Resistência é igual a ρ L sobre A. No caso, qual que vai ser o nosso novo comprimento? Vai ser 2L0. Qual que vai ser a nova área? Vai ser A0 sobre 2. Agora vamos lá. Antes de fazer essas mudanças, ρL0 sobre A não era a resistência inicial, que é o R0? Logo, esse cara vai ser o quê? Vai ser 4R0, que é exatamente a resposta da nossa questão, bem rapidinho, que é a letra A. E, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quinta questão. Um elétron de massa ME é lançado com velocidade inicial de módulo V0 em direção a um próton mantido fixo no lugar. Se o elétron se encontra inicialmente a uma grande distância do próton, a que distância r do próton a velocidade instantânea do elétron é 5 vezes maior que a sua velocidade inicial. Então, vamos lá. A gente tem aqui um elétron que está infinitamente distante de um próton, ok? Né? Inicialmente com uma velocidade V0, deixa eu colocar até cursivo aqui, porque eu uso o maiúsculo para poder falar do potencial, ok? E aí, né, depois,
ele vai estar aqui a, né, uma velocidade que eu vou chamar somente aqui de v inicialmente, e ele está a uma distância r, de forma que a velocidade dele é 5 vezes maior que a inicial, ou seja, é 5v0. Aí, enfim, pergunta qual que vai ser essa distância. Aqui é um problema de conservação da energia. Variação da energia potencial, nesse caso aqui, vai ser igual a mais a variação da energia cinética vai ter que ser igual a zero. Okay? A variação de um vai passar para o outro. Então, né, já de cara, vamos lá. Lá no infinito, como ele está muito distante, né, significa que a energia potencial entre eles era zero. Logo, a energia potencial agora vai passar a ser quanto? 1 sobre 4πε0, carga dos dois, né, multiplicados, vai ser E ao quadrado, dividido por quanto? Dividido pela distância entre eles. E claro, aqui eu tenho que colocar um negativo, por quê? Porque a carga de um é positiva, a carga do outro é negativa. Ok? Então, esse daqui é o potencial agora, nessa situação. Né, o potencial final. Então, potencial final menos o potencial inicial, ou seja, a variação da energia potencial, mais a variação da energia cinética, tem que ser igual a zero, porque a energia não varia. Ok? Então, qual foi a variação da energia, né, cinética? Vai ser energia ao final, que é meio de mv ao quadrado, que é 25v0 ao quadrado, menos energia inicial, que é meio de mv0 ao quadrado. Ok? Consequentemente, olha só, né, 25 menos 1 vai dar 24, então aqui a gente coloca 24, ok? E claro, tudo isso aqui é igual a zero porque a energia se conserva. Ok? 24 com 2, isso aqui vai dar 12. Então, afinal de contas, a gente tem 12mv0 ao quadrado é igual a 1 sobre 4πε0 é 2 sobre r. Ou seja, a questão que está perguntando qual que é a distância, está querendo saber qual que é o r. Então, o r aqui vai ser quanto? Ó, o 12 com esse 4 vai dar 48. Então, 1 sobre 48πmε0, ok? Aqui no caso, o e quadrado se mantém e aqui dividido por v0 ao quadrado. Então, eu vou deixar e sobre v0 ao quadrado. Então, essa é a distância. Então, vou te dar uma olhada aqui nas alternativas. Olha só, exatamente a letra A. Né? Não tem muita discussão aqui, é bem fácil de visualizar. Consequentemente, letra A é a nossa resposta e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa sexta questão. Duas cascas esféricas concêntricas, a primeira com densidade superficial de cargas σ1 e a segunda σ2, tem raios R1 e R2 igual a 3R1. Ou seja, a gente tem aqui a pequenininha, σ1 e R1. E a gente tem a outra aqui, σ2 e 3R1. Determine o módulo do campo elétrico gerado por essas duas cascas a uma distância 2R1, ou seja, aqui no meio do caminho. Em outras palavras, ignore a existência desse outro cara, não vai fazer diferença. Por quê? Porque, né, no caso, para determinar o campo elétrico, como a configuração aqui é esfericamente simétrica, só vai ler informação da parte interna, ok? De tudo que está dentro de uma esfera com o mesmo raio da distância que a gente está analisando. Ok? E aí, no caso, qual que vai ser o campo aqui? Vai ser o campo de lei de Coulomb. Vai ser 1 sobre 4πε0, carga que está aqui, que eu vou chamar de Q1, então Q1, né, só Q1 não tem Q1 ao quadrado, dividido por, né, no caso, a distância aqui ao quadrado. Então, 4R1 ao quadrado. Agora, olha só, o que é Q1 sobre 4πr1 quadrado? Esse cara aqui é, por definição, σ1, carga sobre área. Consequentemente, né, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, σ1 dividido por 4ε0, que é, no caso, né, a resposta da nossa questão. Então, a gente dá uma olhada aqui nas alternativas. Olha só qual que vai ser a resposta. Vai ser letra A. E, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos, então, para a nossa sétima questão. Considere um conjunto de dois capacitores em série com capacitância C1 igual a C e C2 igual a 2C. Nenhum dos capacitores suporta uma diferença de potencial maior do que V0 sem que seus dielétricos se rompam. Dado esse vínculo, qual é a maior energia elétrica, U, que pode ser armazenada no conjunto de dois capacitores? Vamos, então, para a nossa oitava e última questão. Em um circuito RC, temos uma fonte com força eletromotriz Epsilon, um resistor de resistência R e um capacitor de capacitância C. No instante t igual a zero, o circuito é fechado, fazendo com que o capacitor inicialmente descarregado comece a se carregar de acordo com a equação, essa daqui. Ou seja, essa questão foi até simpática, ela já passou a solução, que é a parte mais difícil de circuitos que envolvem,
né, enfim, capacitores ou indutores, né, determinar já de cara qual que vai ser, por exemplo, né, as soluções em função do tempo. Então, vamos lá. Em que instante de tempo a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é igual à metade da diferença de potencial entre os terminais do resistor? Então, vamos lá. O instante de tempo em que o potencial entre os terminais do capacitor, os potenciais vão ser determinados como Q sobre C, ou seja, em que instante do tempo, ok? Então, a gente tem esse cara daqui, então, né, o nosso V do capacitor vai ser C epsilon, 1 menos exponencial de menos T sobre R C, dividido por C, que é a mesma coisa de cortar esse C. Então, essa aqui é a expressão geral do nosso V, né, vai ser igual a metade da diferença de potencial nos terminais do resistor. A diferença de potencial nos terminais do resistor é quanto? É RI, ok? Então, aqui de T é igual a RI. E a corrente do circuito é a variação dessa carga daqui, ok? Então, a gente tem que derivar esse cara. Derivando, esse cara aqui vai dar C epsilon, derivada de 1 é 0, derivada de menos uma exponencial negativa vai dar a exponencial negativa com os fatores. Então, vamos lá, só para deixar claro, então, menos exponencial de T sobre RC, derivada vai dar ele próprio, vezes derivada que está dentro, né? Ou seja, menos 1 sobre RC. Então, esse menos aqui sai, dividido por RC. Ou seja, RC com RC. Então, essa daqui vai ser a diferença de potencial nos terminais do resistor. Então, está perguntando qual que é o instante de tempo. Então, eu vou até colocar aqui ó, um T, né, um T maiúsculo. Então, T maiúsculo. Qual que é, né, o instante de tempo em que o potencial, né, aqui, o potencial nos terminais do capacitor é igual a metade da diferença de potencial do resistor. Então, é essa equação daqui que a gente tem que resolver. Então, vamos lá. Epsilon vai cortar com epsilon, ok? Então, a gente vai ter aqui 1 menos a exponencial de menos t sobre RC é igual a meio de exponencial de menos t sobre RC. Esse menos vem para cá, vai ficar 1 mais meio, que vai dar 3 meios. Então, 1 é igual a 3 meios exponencial de menos t sobre RC. Passa esse cara para o outro lado, então vai ficar 2 terços. E inverte ambos os lados para a exponencial ficar positiva e aqui ficar 3 meios. E agora o que a gente faz? Log nos dois lados. Aplicando log nos dois lados, ln, então vamos lá, ln de 3 meios é igual a t sobre rc. Então qual que vai ser o instante do tempo? Vai ser rc ln de 3 meios, que é a resposta do nosso problema. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, letra A, ln de 3 meios, RC. E, portanto, mais uma questão resolvida e também, né, resolvida como um todo as questões de eletromagnetismo da primeira aplicação de 2024.